Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a teoria do IPv6. E depois nós vamos aprender como fazer na prática. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a diferença entre o IPv6 e o IPv4 na nomenclatura. O endereço IPv4 ele possui 4 octetos, ou seja, 4 divisões de 8 bits, totalizando 32 bits. E ele pode variar de 0 a 255 dentro desses octetos. E a contagem sempre funciona no sistema decimal, que é de 0 a 9. O endereço IPv6 ele possui um espaço de endereçamento de 128 bits, dividido em 8 espaços de 16 bits cada. Ou seja, tem muito mais endereço do que o IPv4. Tá? E a questão aqui que pega é o funcionamento hexadecimal, que ele varia de 0 a F, tá? E não só de 0 a 9. Aqui a gente pode ver uma forma do IPv4, né, os 4 octetos, e a forma binária, que são os 8 bits em cada octeto. E já o IPv6 ele é muito maior, como a gente pode ver. Tá? E a forma binária dele é dividido em 8 espaços, não 4 espaços igual ao IPv4. Agora uma coisa muito importante que a gente tem que notar, que é a questão do hexadecimal, é que depois do 9 vem o A e não 10. Tá? Eu já vi muita operadora grande, que manda um bloco barra 126, que é como se fosse um bloco barra 30 do IPv4, e ela é o 9 e ela te manda o 10. Aí não vai funcionar, porque depois do 9 vem o A. Só depois do F que você vai mexer na outra casa, que vai virar o 10. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito atento, porque eu já vi vários erros disso acontecendo. Aqui nós temos uma demonstração da diferença de número de equipamentos que a gente pode colocar numa rede IPv6. Eu nem sei falar esse número, mas é muito equipamento, né? O IPv6 ele veio para não faltar IP e ele já veio para pensado na internet das coisas, que é ter IP em tudo que é equipamento, né? Micro-ondas, geladeira, porta, tudo, tá? Já o IPv4 ele só tem 4.3 bilhões e já teoricamente já terminou, né? Então assim é muito menor. Agora, o protocolo IPv6 ele é muito extenso, como a gente já viu, e ele tem algumas abreviações, e eu vou te ensinar como funcionam essas abreviações. Primeiro, eu acho uma das mais importantes, é o 2 pontos, 2 pontos. Quando a gente utiliza essa forma, e ela só pode ser utilizada uma vez em cada endereço, ela simplifica tudo entre esses 2 pontos, vale 0. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, que depois do café, nós temos só 0, e no final temos 1, 2, 3, 1. Quando a gente abrevia, chega no café, a gente só coloca 2 pontos, 1, 2, 3, 1. Porque é tudo 0. Então a gente não precisa colocar isso. Entendeu? Porque ficar digitando isso toda hora perde muito tempo. Ainda mais para também decorar. Então ele existe essa forma de abreviação. Já outra forma de abreviação é você simplificar outros zeros. É permitido ocultar o zero de sequência de cada bloco. Ou seja, nós temos aqui um exemplo, né, que em vez de ter 0 ali em tudo, nós temos 1, 0, 0, 0 e depois só os zeros, né, antes do 1, 2, 3, 1. O que a gente vai fazer? A gente vai usar os 2 pontos para abreviar aqueles todos zeros ali. E a gente vai abreviar o 0 antes do 1, 2, 3, 1, colocando só um 0. Quando você coloca só um 0, ele sabe que aquele intervalo todo é 0. Tá? E outra forma de simplificar é a ocultação do 0 à esquerda. Ou seja, qualquer 0 que esteja à esquerda dentro daquele intervalo pode ser ocultado. Tá? Vamos dizer aqui uma abreviação, um exemplo, que nós temos ali o 0001. E esse 0001 ele vai virar só 1. E o 0100 ele vai virar só 100. Sempre que você vê algum endereço IPv6 não tendo os quatro hexadecimais, né, vamos assim dizer, ele está abreviado. E sempre é um 0 à esquerda. Tá? Então nós temos 3 formas de abreviação. Vamos resumir. 2 pontos que oculta os zeros entre esses intervalos. Ocultar 0 de cada bloco
colocando só um zero, quer dizer que você vai ocultar que tudo aquele bloco é zero. Quando você usa dois pontos, então você não pode usar de novo, você só pode usar o zero. E ocultar o zero à esquerda. Então essas são as formas de abreviar. É bom você entender isso porque os IPs vão ser passados assim para você. Você vai usar assim dessa maneira quando for criar uma pool. Ele vai ser simplificado. Lógico que você pode usar sem ser simplificado, mas você vai gastar muito mais tempo, tá? Eu não recomendo. Agora, nós vamos aprender a calcular uma rede IPv6. Né? É uma coisa mais complicada, porque ela funciona de hexadecimal. Então, toda operadora, quando ela ganha um IPv6, ela ganha um /32. E como faz para a gente dividir esse /32 em um /33, 34 ou 35? Então, o que a gente tem que entender? Cada caractere do IPv6, ele representa 4 bits, ou seja, um 000 a 1111, tá? Em 1/33, nós pegamos um bit a mais para representar a rede, porque era um /32, foi para um /33. Logo, iremos mexer no próximo caractere, que seria no caso ali, o X, que é depois do 0dBA. E para isso, iremos pegar um bit dos 4 caracteres para calcular o tamanho da rede que iremos pegar. Tá? Isso vai ser 2 elevado ao número de bits emprestados. Ou seja, ali ficou mais fácil de entender porque é um próximo intervalo, né, onde está esse X. Mas como você está pegando um bit só, você tem que entender que dentro daquele intervalo existem 4 letras. 4 letras não, né? 4 caracteres hexadecimal. E cada caractere hexadecimal, ele possui 4 bits. Ou seja, 16 possibilidades. Quando a gente vai mexer em um bit só, porque de 32 para 33 é um bit só. O que a gente vai fazer? Vai usar a lógica do IPv4 aqui. Se a gente emprestou um bit, nós vamos pegar 2 elevado a 1. Ou seja, é 2. Logo, teremos 2 redes. Nós vamos dividir isso em 2 redes. Se a gente pegar 2 bits emprestados, que seria um /34, é 2 elevado a 2. Logo, nós teríamos 4 redes. Se a gente pegar 3 bits emprestados, seria o /35, seria 2 elevado a 3, 8. Logo, nós teríamos 8 redes. Tá? Mas como que a gente consegue dividir isso montando o IP, né? Montando o prefixo? Como a gente já sabe, se a gente pegou um bit emprestado, /33, a gente vai pegar o 2 e levar esse bit emprestado, vai dar 2. Logo, como a gente falou assim, nós temos 2 redes. A gente sabe que o prefixo varia de 0 a f, correto? O primeiro prefixo que a gente está mexendo do /33, o primeiro caractere, ele varia de 0 a f. E a gente tem 2 redes. Logo, é só dividir isso por 2. Ou seja, se são 16 possibilidades de 0 a f, se a gente dividir por 2, ele vai de 0 a 7 e de 8 a f. Ou seja, a gente está dividindo as 16 possibilidades em 2. Logo, vai até 8 e depois vai até o f, que também são 8. Tá? Então, a gente tem que pensar em hexadecimal. Dividimos em 2 redes. Logo, 2 redes em 16 possibilidades vai de 1 a 8, teoricamente, mas aqui conta o 0, então é de 0 a 7. E a próximo é de 8 a f, que também vai dar 8. Agora vamos pensar no /34, tá? Isso serve para qualquer número, tá? Não precisa ser o /34, depende do número de bits que você vai pegar emprestado. Já um /34 são 2 bits emprestados, né? De 32 para 34, 2 bits. 2 elevado a 2, 4. Lógico, a gente já sabe que nós teremos 4 redes. E o prefixo varia de 0 a f, né? 16 possibilidades. Então, a gente tem que dividir 16 por 4. Correto? 16 por 4 vai dar, primeiro, de 0 a 3, tá? Porque a gente tem que contar o 0. O segundo vai ser de 4 a 7. E depois de 8 a b, depois de c a f. Porque nós dividimos os 16 caracteres em 4 e formaram as 4 redes. E a mesma coisa quando a gente pega 3 bits, né? Vai dar 8. Então, a gente tem que dividir os 16,
vão dar 8 redes, então nós temos que dividir as 16 possibilidades, né, por as 16 possibilidades pelo número de rede. Lógico, então ele vai ser de 2 em 2. Então vai ser de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, até chegar no F. Nós teríamos 8 redes. Agora nós vamos falar um pouco sobre os endereços IPv6, como eles são formados, tá? E é uma diferença muito grande entre o IPv6 e o IPv4, é porque todo equipamento IPv6 ele já tem um link, um endereço IP, ele já é inválido, mas ele é formado pela rede FE80:/64. Ou seja, quando você liga um equipamento ligado automaticamente no outro, eles já têm comunicação porque eles estão nessa mesma rede. Mas aí você vai me perguntar, como que esse endereço ele é feito? Né? Porque pode ter endereço igual. Então ele utiliza o MAC para fazer esse endereço, tá? E com isso, o IPv6 já possui uma comunicação local. Então, às vezes, você com esse endereço, você já consegue dar um telnet, já consegue dar um SSH para acessar o equipamento. E esse endereço IP, ele pode ser usado para fazer roteamento também, não tem problema nenhum. Ele utiliza, como a gente falou, o MAC do equipamento para formar o endereço, tá? Isso é uma das formas. Então, aqui eu estou colocando um passo a passo de como o endereço é formado. Mas o que eu acho que nós temos que prestar atenção maior é o fato que é o segundo item, que nós colocamos o FFFE no meio do endereço para fazer essa complementação. Então, se você vê algum endereço, o FE80, e no meio dele tem o FF:/FE, pode saber que esse endereço foi utilizado o MAC, tá? E não é só utilizado para formar esse endereço local inválido, ele também pode ser utilizado para formar um endereço válido da rede IPv6.